Melhor. Glória a Deus. Meus irmãos, abram, se você tem uma Bíblia aí na tua mão, abra lá no livro de Mateus, capítulo 16, do verso 13 até o verso 20, quero fazer a leitura. Glória a Deus. Quantos acharam? Você pode dizer amém? Glória a Deus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Verso 20, então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Perdão por isso. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Senhor, mais uma vez eu oro pedindo que o Senhor fale conosco pela tua palavra. Eu quero ser aqui, Senhor, como um porta-voz dos céus, como alguém que fala aquilo que os céus está falando, Senhor. Nos ajude, Senhor, nessa manhã. O Senhor sabe que nessa manhã eu preciso muito da tua graça, da tua bondade, do teu amor, da tua misericórdia sobre a minha vida, Senhor. Ainda talvez mais do que em outros dias, em outros tempos. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor vai trazer essa sua graça sobre mim, sobre a tua igreja, porque este povo veio aqui hoje para ouvir a tua voz, Senhor. E nós queremos, Senhor, eu quero junto contigo entregar, Senhor, uma palavra que seja a voz do Senhor para eles, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu quero falar hoje sobre um projeto de Deus chamado Pedro. Se você quiser, você pode se assentar, fique à vontade. Eu preciso ainda mais da graça de Deus hoje por vários motivos. Um deles é que ontem eu já não comecei a ficar meio febril, a minha garganta parecia que estava inflamada. A gente já tomou algumas medidas aí que talvez ajude. Então tenham paciência comigo. Talvez a minha saúde aqui não esteja completamente em ordem, 100%. Mas muitas vezes quando a gente sobe aqui para ministrar uma palavra, o Senhor nos cura enquanto nós ministramos. Isso em vários aspectos, inclusive na nossa saúde. Eu sei que por muitas vezes a gente sobe aqui num tempo de muito cansaço, num tempo de desânimo, e a gente vem e prega assim: diga ao fraco, eu sou forte. Ele ressuscita a força aqueles que não têm vigor. Enquanto a gente vai pregando, o Senhor vai nos enchendo e vai trazendo essa palavra para as nossas vidas. Ele mesmo vai ministrando isso em nós, né? Isso para a glória do Senhor. Então eu creio que nessa manhã não será diferente. O Senhor vai derramar da sua graça sobre nós aqui. Eu quero falar sobre esse projeto de Deus chamado Pedro. E não porque dia 29 do mês passado, esses dias, né, domingo passado, foi dia de São Pedro. Isso foi só uma coincidência. Eu não sabia que era, para falar a verdade, mas quando eu fui ver, eu falei: olha que coisa interessante. O dia de São Pedro foi domingo passado. Não se escandalize por isso, tá, meu irmão? Chamar o Pedro de São Pedro, chamar aqui o Evangelho de Mateus de São Mateus, eram homens santos no Senhor. Eu quero falar sobre a vida, a transformação,
o ministério de Pedro. Um homem nascido em Betsaida, na região da Galileia, filho de Jonas, irmão de André, uma família de pescadores, família simples e que precisava lutar muito para conseguir as coisas. Não pense que pescadores ocupavam um lugar de destaque em classe social. Pescadores sempre viveram, e até onde eu sei, até hoje, onde existem pescadores, também são pessoas que vivem uma vida muito simples. E naquela época não era diferente. Então o apóstolo Pedro foi alguém que o tempo todo viveu em meio a muita dificuldade. Era um homem sanguíneo, cheio de impulsos na sua fala, nas suas atitudes. Eu, como um sanguíneo que também sou, sei bem como funciona aí essa situação. E o apóstolo Pedro, durante a sua infância, muito provavelmente tenha passado pelo processo que qualquer menino passava ali naquela região onde ele nasceu. Em Israel, os meninos passavam por uma escola onde eles iam aprender a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles iam aprender de Gênesis a Deuteronômio, e a ideia é que eles memorizassem o máximo e até decorassem aquelas palavras. Eles sairiam daquela escola e alguns alunos que se destacavam naquela escola iam para uma próxima etapa onde estudariam todo o Antigo Testamento, a lei e os profetas. E nessa segunda escola, que já era dos 6 anos até os 10 anos, depois dos 10, a primeira era essa idade, depois a segunda era dos 10 aos 14, e dos 14 anos para frente, aqueles que se destacassem na escola, seriam chamados pelos mestres da lei, pelos doutores da lei, para caminharem com eles, e assim poderem ser então discípulos desses mestres. Esses discípulos eram chamados de talmidim, que tem um significado daquele que recebe a poeira sobre si. Tem um significado assim. Por quê? Não havia muitos pavimentos naquela época, todas as estradas eram de chão. E onde o mestre andava, ele passava, fazia o pó, e os seus discípulos vinham atrás dele, pegando o pó que vinha do caminhar do seu discipulador sobre si. Então por isso tinha esse sentido de talmidim. E talmidim então era uma classe de meninos, adolescentes, que eram muito privilegiados. Era o sonho de qualquer menino fazer parte dessa escola. Não sei se porque assim teriam algum destaque na sociedade, não sei se porque assim poderiam ter alguns privilégios, ou se porque seriam destacados para serem usados somente para o Senhor, mas todo adolescente gostaria muito, queria muito fazer parte dessa classe que eram os talmidins. Eles queriam muito serem discípulos de um mestre. Mas a Bíblia nos mostra que Pedro não era alguém que ia muito bem na escola. Pedro não tinha nota boa. A Bíblia fala que Pedro é iletrado. Pedro, na sua carta que ele pediu para alguém escrever, porque talvez ele mesmo não tenha escrito, Pedro, quando escreve na sua carta, ele fala assim: olha, gente, tem algumas coisas que Paulo fala, está escrito isso, tá, gente? Que são difíceis de compreender. Acho que nem ele entendeu, por isso que ele falou isso. Aí ele fala assim: tem coisas que o apóstolo Paulo fala que é difícil de compreender, mas olha, Deus vai dar graça e a gente vai entender tudo isso. Isso porque Pedro realmente era alguém limitado nessas questões. Ele era um homem com pouco estudo, era um homem que, como eu falei, que talvez alguns dos nossos irmãos aqui tenham vivido assim. Meus pais, por exemplo, viveram assim, nasceram de família pobre, estudaram até a 4ª série, até o ensino primário, e já tiveram que trabalhar enquanto estudavam, e muitos irmãos aqui podem ter, os mais velhos podem ter vivido isso, de ter que ir para a roça logo cedo, com 6, 7 anos de idade, e dividir as tarefas de escola com roça, e talvez depois parassem com o estudo, enfim. Pedro sinaliza que ele não foi um talmidim, porque ele recebeu do seu pai a profissão. A profissão de Jonas foi passado para o seu filho. Então Simão, Bar Jonas, Simão, filho de Jonas, agora também era um pescador.
E a tradição da época era essa, que as profissões passassem de pai para filho, e os filhos que não fossem então um talmidim, eles receberiam então a profissão do seu pai. Mas havia, de certa forma, uma frustração no coração de qualquer menino que não tenha se destacado nas escolas e fosse um talmidim. Talvez realmente houvesse no coração, por exemplo, de Pedro, um anseio, uma vontade, um desejo de viver mais para o Senhor, de estudar a lei de Deus, de poder ensinar essa lei, de pregar. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? Talvez se Pedro fosse um discípulo de Nicodemos, por exemplo, um talmidim, de um nome muito importante daquela época e daquela região, talvez ele não tivesse tido a oportunidade de viver o que ele viveu depois. Porque chegou um momento em que Pedro, exercendo a sua profissão, Pedro lá pescando, tentando pescar, uma noite toda, talvez, como eu falei aqui, no meio desse ambiente de muita dificuldade, com muitas situações que ele estava enfrentando, de escassez financeira, de situações difíceis. Eu imagino Pedro talvez preocupado com as contas que tinha para pagar, e foi pescar. E tendo pescado a noite toda, não pegou nada. Na verdade, só lavou a rede. Ficou jogando rede no mar e depois lavando a rede na praia. E aí, nessa mesma noite, depois que essa noite acabou e logo de manhã ele está ali lavando suas redes, indo já se preparar para o seu tempo de descanso, talvez nervoso porque era sanguíneo, como eu falei. A raiva do sanguíneo dura pouco, viu, gente? Dura 15 minutos, meia hora. O sanguíneo não fica com raiva de ninguém por muito tempo, não. Mas na hora que está com raiva também, dá bastante. Então Pedro estava com aquela raiva, não peguei nada hoje. Tenho conta para pagar, um monte de coisa para resolver. E ali, ele lavando as redes, ele tem um encontro com Jesus. O momento onde Jesus aparece na vida de Pedro, é nesse dia de muita frustração, de acúmulo de frustrações. E neste dia, Jesus vem e fala para ele assim: Pedro, lança de novo a rede, mas agora do outro lado, vai do lado direito. Aí Pedro deve ter pensado assim: o que esse homem entende de pescaria? Que eu sou um pescador desde quando me conheço por gente, estou pescando aqui a noite toda, não peguei nada, agora sei lá de onde veio esse homem aqui me pedindo para jogar a rede. Mas Jesus já era um mestre da lei, Jesus era visto como um mestre, era um professor, era alguém que tinha alguma autoridade. E por ter autoridade, Pedro falou assim: olha, eu não faço esse tipo de coisa, mas já que o Senhor está pedindo, eu reconheço que o Senhor tem uma autoridade. Ele não sabia qual era o tamanho dessa autoridade, mas vendo uma autoridade dada por um professor, um mestre, ele falou assim: já que o Senhor está pedindo, então eu vou lançar essa rede. Quando Pedro lança as redes de Pedro se enchem, de tal maneira que ele não consegue puxar a rede para colocar no seu barco. Este é o momento de encontro com Jesus. Quando Pedro viu aquilo, ele chama os outros barcos, começam a tirar aqueles peixes, ele fala assim: meu, está resolvido, está tudo resolvido. Mas o que mais impressionou Pedro foi que ele encontrou o Senhor. Porque é neste momento que Pedro vai diante de Jesus, se ajoelha diante dele e fala assim: afasta-te de mim, porque eu sou pecador e não mereço estar na presença de alguém tão santo quanto o Senhor. O Senhor verdadeiramente é o Senhor. Foi um momento em que Pedro chama ele, como no texto original se chama Kyrios, que é o Senhor atribuído à divindade mesmo. E ali, Jesus faz o convite que os mestres da lei faziam para os talmidins. E ele fala assim: Pedro, deixa tudo, vem e me segue. A frustração de Pedro de não se tornar um talmidim acaba naquele momento, e ele se torna um talmidim de Jesus. Naquele momento ele aceita o convite, ele deixa todas as coisas. E aí é curioso porque assim, veja só, Jesus primeiro encheu o barco de Pedro e depois pediu para ele: deixa tudo agora.
Alguns de nós, talvez a gente possa ter falado assim, eu deixei tudo por causa do Evangelho, mas a gente nem tinha nada. Eu conheço pastores que deixaram salários assim de 15, 20 mil reais, que, assim, para mim é pouco. Eu almejo valores um pouco mais, expressivos, assim. Mas, não, brincadeira. Mas assim, 15, 20 mil reais é um bom salário. Eles deixaram tudo para servir Jesus. Venderam seu patrimônio para construir a igreja, porque receberam um chamado. E Pedro? Pedro naquela noite não tinha nada. Não tinha nada. Depois ele até teve coragem, durante a trajetória dele com Jesus, ele falou assim, e nós que deixamos tudo? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, existe uma renúncia. Até para quem não tem nada, existe uma renúncia. Vocês já perceberam a decisão que nós tomamos de servirmos a Jesus? O que é a decisão, gente? Para nós tudo tende a ser mais difícil. Alguém poderia ter promovido para você um evangelho que fala assim, agora que você vive para Jesus, tudo é mais fácil. Eu costumo dizer que é um pouco complicada essa fala. Por quê? Porque talvez, sem conhecer Jesus, a gente driblasse algumas situações de um jeito mais imoral. Talvez a gente driblasse as situações de um jeito que fosse pecaminoso. Talvez a gente criasse escapes para a nossa alma, para a nossa carne, que resolvesse o nosso problema, como escravos do pecado. Mas decidindo andar com Jesus não tem mais jeito. Decidindo andar com Jesus, a gente tem que renunciar a todas as coisas, às vezes coisas ilícitas e às vezes coisas lícitas. Pedro precisou sim deixar todo o seu pecado para caminhar com Jesus, mas não só isso. Ele deixou uma profissão. Pedro tinha sogra, então quer dizer que ele tinha uma esposa. Se Pedro tinha uma esposa, ele teve que deixar também a sua vida do lar. Não sei se a sua esposa acompanhou ele no ministério de Jesus ou não, talvez tenha acompanhado, talvez tenha ficado em casa. Mas Pedro teve que deixar muita coisa para caminhar com Jesus. E ali Jesus faz o recrutamento do seu time, começando por alguns discípulos, entre eles Pedro, e forma seus 12, e começa a caminhar nessa terra, fazendo o seu ministério acontecer. Pedro começa a caminhar com Jesus e presenciar muitos milagres. Ele começa a caminhar com Jesus e começa a presenciar e ouvir muitos ensinamentos importantes. Talvez os maiores milagres de Jesus, Pedro pôde ver de camarote. Como por exemplo, quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo. Jesus falou assim, quero que todos fiquem para fora, venham comigo somente Pedro, Tiago e João. E ali Jesus ressuscitou uma menina. E Pedro estava ali olhando. Pedro estava ali vendo. E Pedro foi tendo confirmações cada dia mais de que ele era o Cristo. Pedro foi tendo confirmações cada dia mais de que ele era o escolhido, que ele era o prometido das nações, que ele era o ungido de Deus. Chegando a um ponto de que um dia Jesus está pregando, ele falando assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu, aquele que não comer da minha carne não tem parte comigo, aquele que não beber do meu sangue não tem parte comigo. As pessoas ao redor não entenderam nada, e falaram, esse discurso é muito duro, isso é muito difícil, nós vamos embora daqui, esse homem não sabe o que está falando. Naquele dia Jesus esvaziou a igreja dele. E aí perguntou para os seus discípulos, mostrando que Jesus era muito resolvido, que não dependia de pessoas para ser feliz. E falou, e vocês querem ir embora também? Pedro se coloca na frente e diz assim, para onde iremos nós, Jesus, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Nós reconhecemos que o Senhor realmente é o Cristo. E quando Pedro faz essa declaração, ele nos inspira então a vivermos uma vida que não tenha como desanimar de caminhar com Jesus, que não tenha como desistir de caminhar com Jesus. Quando Pedro faz essa declaração serve para nós como uma verdade eterna. Esta mesma verdade precisa estar impressa em nós.
essa mesma verdade precisa ser forte em nós. Que quando as dificuldades vierem, quando os problemas vierem, quando a palavra do Senhor for dura para nós, quando o processo que o Senhor está nos colocando e nós estamos submetidos, for muito difícil, penoso, trabalhoso, neste momento nós precisamos lembrar da fala de Pedro e dizer assim: para onde iremos nós se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Eu não sei os irmãos, mas eu não consigo me enxergar numa vida que não tenha Jesus. Eu não consigo me ver numa vida em que eu não sirva a Cristo. Porque essa verdade que Pedro falou é uma verdade que também está no meu coração. Para onde iremos nós se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Depois que você conheceu Jesus, você está estragado para qualquer coisa. Não se ofenda não, mas quero falar uma coisa para você: você não serve para mais nada. Entendam essa fala, tá? Entendam bem essa fala. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Vocês não servem para o mundo. Nós estamos estragados para o mundo, meus irmãos. Nós estamos estragados, nós não servimos para mais ninguém senão para Jesus. Pedro, uma vez ele foi orientado por Jesus para seguir no seu barco, para atravessar o mar. E aí Pedro vai navegando, e no meio da noite o mar começa a ficar um pouco mais turbulento, mais agitado. Os discípulos começam a ficar com medo, e quando eles olham no mar, não bastando a tempestade, eles olham alguém vindo sobre as águas. A primeira coisa que eles pensaram era o que qualquer um de nós pensaríamos também: é um fantasma. Aqueles homens que caminharam com Jesus, aqueles homens que andavam com Ele, olharam para aquela situação e falaram assim: o que está acontecendo, gente? Mas Pedro, como um bom sanguíneo que era, quando viu aquela imagem vindo, andando sobre as águas, ele falou assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Aí Jesus falou assim: Pedro, pode vir. Ele sai do barco e anda sobre as águas. Pedro só foi porque ele conhecia a voz do pastor dele. Pedro falou assim: manda-me ir ter contigo. Não é pela ordem, mas é pela voz. Não é pela ordem, mas é porque ele conhecia a voz do Senhor. Depois de um tempo andando com Jesus, nós precisamos entender que nós somos capazes de fazer coisas que nós não faríamos sem Ele. Depois de um tempo andando com Jesus, nós temos que entender que nós somos capazes de fazer coisas que nós não faríamos sem Ele. Pedro pediu para o Senhor liberar uma voz, uma ordem. Jesus liberou, ele reconheceu a voz do seu Senhor e andou sobre as águas. E enquanto ele olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. Enquanto ele mirava no seu pastor e estava atento à voz do seu Senhor, ele andava sobre as águas. Mas depois, quando ele olhou para os ventos fortes, depois quando ele olhou para as tempestades, Pedro começou a afundar, como um bom sanguíneo também faria. Porque o sanguíneo, ele é impetuoso, ele quer fazer, ele vai, ele é corajoso, ele arrisca. Mas a sua força de vontade dura muito pouco. E ali mostra a oscilação de Pedro. Mostra que a personalidade de Pedro ainda precisava ser curada e ser tratada. Porque nós sermos qualquer coisa, que eu já falei isso para os irmãos: sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico, isso não pode servir de uma muleta para nós errarmos e falar assim: eu fiz isso porque sou sanguíneo, fiz isso porque sou melancólico. Não, é porque eu sou sanguíneo que eu preciso ser curado e transformado pelo Senhor. É porque eu sou melancólico que eu preciso ser curado pelo Senhor. Eu preciso que o meu temperamento seja transformado. E quando Pedro anda sobre as águas, e no meio de um andar sobre as águas, ele afunda, porque a sua força de vontade dura pouco, por ser um homem sanguíneo.
a gente percebe que ele precisa de um tratamento no seu temperamento. Ele precisa ser mais temperado. Jesus era esse homem temperado. Ninguém consegue falar assim, Jesus era sanguíneo. Jesus era melancólico. Jesus era fleumático. Por quê? Porque Jesus era equilibrado. Jesus é o homem perfeito. Jesus não tem nada de errado nele. Agora Pedro, quando ele faz isso, ou quando Pedro está lá, naquela ceia onde Jesus lava os pés dos seus discípulos, quando chega na vez de Pedro, Pedro fala assim, Senhor, o Senhor não pode lavar os meus pés. E aí Jesus fala para ele assim, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Ele fala assim, então lava até as minhas mãos. Aí Pedro, quem já tomou banho, não precisa lavar de novo. Porque é cheio de exageros, cheio de oscilações, cheio de altos e baixos. Era um homem cheio de crises ainda. Um homem que falava mais do que o homem da cobra. Falava mais do que a mulher do leite. Esse homem, pensa no Pedro, falava pelos cotovelos, sempre que tinha uma oportunidade, você vai ver na Bíblia assim, toda vez que Jesus fazia uma pergunta, ou toda vez que os discípulos iam se expressar, e falava assim, então Pedro disse, então Pedro falou, então Pedro disse. Mas essa coragem de Pedro também fez ele ser visto por Jesus como alguém que poderia liderar a igreja. Porque teve um dia que Jesus falou assim, quem vocês dizem que eu sou? Foi o texto que nós lemos. Quem dizem, por aí, quem dizem que eu sou? Alguns dizem que o Senhor é João Batista, alguns dizem que o Senhor é Elias. Tá, mas e vocês? Eu quero saber vocês, meus discípulos, o que vocês acham que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro, mais uma vez, Pedro se coloca na frente dos discípulos, fala por todos e diz assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus. A coragem de arriscar, a coragem de talvez estar errado, mas participando mesmo assim. Mas neste momento, Jesus falou assim, Simão, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi uma revelação dada pelo Espírito. E eu quero falar uma coisa para você, Pedro, já que você sabe quem eu sou, eu vou falar quem você é. Antes, até ali o nome dele era Simão. Mas aí Jesus fala assim, Simão, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ali naquele momento, Pedro estava passando por transformações ainda. Aí você fala, uau, agora Pedro teve uma experiência com Jesus que foi excelente, uma experiência com Jesus que garante que Pedro não vai errar mais. Pedro já sabe quem é, já tem identidade. Não, 2 parágrafos depois, Jesus fala assim, importa que o Filho do Homem sofra, importa que o Filho do Homem morra, que seja entregue para os homens. E aí Pedro se levanta e fala assim, Senhor, isso nunca te acontecerá, já estava cheio de moral, né? Isso nunca te acontecerá, eu impeço, eu não vou deixar isso acontecer, deixa comigo Jesus, eu dou minha vida pelo Senhor. Aí Jesus fala assim, aparta-te de mim, Satanás. Aquele homem que agora há pouco era a pedra que Jesus falou, agora há pouco ele era a pedra que Jesus tinha acabado de mencionar, Jesus chama ele de Satanás agora e fala assim, afasta-te de mim, Satanás. Por quê? Porque o propósito de Jesus nessa terra era exatamente este, morrer para nos salvar. E qualquer voz que tente nos atrapalhar de cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas, é uma voz satânica. A gente tem dito aqui nessa casa que nós temos que tomar muito cuidado com o que as pessoas falam, porque às vezes nós tomamos decisões que o Senhor nos pediu para tomar, e posturas que o Senhor nos pediu para tomar, e ocupamos lugares que o Senhor nos pediu para ocupar, e as pessoas ao redor falam assim, o que você está fazendo? Por que você está tomando uma decisão dessa? Você não está vendo que você vai ser penalizado? Você não está vendo que você vai sofrer? Você não está vendo que você está errado? Só que nós não podemos deixar que as vozes das pessoas que estão ao nosso redor disputem com a voz de Deus, porque essas pessoas que podem estar falando isso querem o nosso bem, mas não sabem o que Deus falou conosco.
Vocês estão comigo, gente? Vocês estão aqui? Dá um glória a Deus aqui no seu lugar, então, em nome de Jesus. Às vezes, meus irmãos, nós ouvimos uma voz do Senhor e as pessoas que estão ao nosso redor nos amam e querem nos proteger e dizem assim: você não sabe o que você está fazendo. Mas aí, você fala assim: eu sei o que Deus me pediu. Eu sei o que Deus falou comigo. Tanto que quando Pedro fala para ele assim: Senhor, isso nunca te acontecerá, ele fala: aparta-te de mim, Satanás. Mas quando Judas vai e beija Jesus, ele fala assim: amigo, faça logo o que você precisa fazer. Perguntei ontem para a Pri, né, falando na mesa. Eu sei que na ceia Jesus já sabia que alguém ia trair ele. E já sabia até quem era. Judas. Mas eu falei para a Pri assim: será que Jesus soube o tempo todo? E caminhou do lado desse cara o tempo todo? Olha como Jesus tratava os seus discípulos. Olha como que ele tratava os seus amigos. Abrindo um parênteses aqui na nossa mensagem falando sobre Pedro, né, mas falando sobre Judas um pouco. O homem que vendeu Jesus, que por causa de dinheiro entregou o seu mestre, era quem cuidava da tesouraria da igreja. Jesus tratava cada um dos seus discípulos conforme as suas mazelas, seus erros, seus defeitos, seus pecados, suas fragilidades. E Jesus o tempo todo colocava à prova esse temperamento impetuoso de Pedro. Para cada vez que Pedro errasse, Jesus podia ir lá e corrigir mais um pouquinho. E sabe, meus irmãos, eu acredito que havia uma sinceridade no coração de Pedro. Eu acredito sim que havia assim uma autenticidade no que Pedro estava falando. Eu consigo provar para os irmãos. Eu gosto de sair em defesa dos personagens bíblicos, porque a Bíblia faz questão de mencionar cada erro dos homens. E às vezes, nós como bons crentes que somos, nos reunimos para falar mal dos nossos irmãos antigos, né? Vocês estão comigo, gente? Que a gente vem aqui, abre a Bíblia para ficar falando mal de Davi, porque errou, falando mal de Pedro. Mas saindo em defesa de Pedro aqui, ele falou: Senhor, isso nunca te acontecerá. Eu não vou permitir. Jesus fala para ele assim: Pedro, antes que o galo cante, você terá me negado 3 vezes. E aí Pedro falou assim: Jesus, eu nunca vou te negar. E aí quando ele estava no monte do Getsemane, Judas já tinha entregado o seu mestre. Os soldados estavam indo para buscar Jesus. Os sacerdotes estavam indo para buscar Jesus. Pedro tira uma espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Neste momento, Pedro estava disposto a começar a guerra. Pedro estava disposto a estabelecer o reino de Deus segundo o entendimento dele. Pedro estava disposto a dar a sua vida numa guerra onde ele protegesse o seu mestre. Quem acha que não? Claro que sim. Ter puxado uma espada e cortar a orelha de um servo de um sumo sacerdote era um risco muito grande. Mas toda a expectativa de Pedro ainda não tinha sido muito bem alinhada, o seu temperamento não tinha sido curado e seu entendimento também ainda não estava completamente claro. E Pedro, na força do seu braço, quis fazer a obra do Senhor. Só que tem uma questão, gente: quando você começa a fazer a sua obra, porque Pedro ali, achando que estava fazendo a obra do Senhor, puxou uma espada e cortou a orelha. Na verdade ele estava fazendo a obra dele, não era a obra do Senhor. Mas quando Pedro puxa aquela espada e corta, Jesus pega a orelha daquele homem, coloca de volta no lugar, opera mais um milagre. A orelha daquele homem é completamente restaurada, restituída. E Jesus vira para Pedro e dá uma bronca nele: Pedro, guarda a espada, quem vive pela espada por ela morrerá. Aí Pedro fica sem entender nada, uma confusão danada na cabeça dele. Vocês estão comigo? Ele guarda a espada porque obedeceu ao seu mestre e fala: e agora? O que eu tenho que fazer?
Jesus é levado para os seus julgamentos, Jesus é levado para, né, não chega nem a ser um julgamento, né? É só uma condenação mesmo, uma coisa injusta. Jesus calado como uma ovelha levada ao matadouro, não respondia, não se defendia. Se ele quisesse até poderia fazer, mas Jesus estava se entregando. Pilatos fala assim, você sabe que a sua vida está na minha mão. Ele fala assim, não, a minha vida não está na sua mão, a minha vida eu a dou porque eu quero. Pilatos lava as mãos, Jesus assim é inocentado pelos homens, mas ao mesmo tempo condenado pelos religiosos. E ali começa a execução de Jesus. Pedro vai acompanhando Jesus de longe, sem saber quais atitudes ele pode tomar, porque a confusão ainda está instalada na cabeça dele. E Pedro vai acompanhando Jesus em cada passo, vai vendo ele sendo açoitado, vai vendo ele sendo, carregando a sua cruz, vai vendo ele ser humilhado. Mas ainda nesse período de tempo, enquanto ele estava sendo julgado, Pedro vai e se assenta ao redor de uma fogueira que fizeram para se aquecer. E quando ele se assenta ao redor daquela fogueira, as pessoas começam a olhar bem para Pedro e falam assim, epa, peraí, parece que eu já te vi andando com esse homem. Ele fala assim, não, imagina, deve ser bem parecido comigo, mas não sou eu não. Aí uma outra pessoa fala assim, viu, você é um daqueles que anda com ele, não é? Ele falou, não, imagina, nunca andei. A confusão instalada na cabeça dele, sem saber o que fazer. E aí por uma terceira vez ele nega. Quando ele termina de negar, o galo canta. E aí ele se lembra da palavra de Jesus. A Bíblia fala que Pedro chora amargamente. Pedro acabou de conferir quem ele era de verdade. Falou assim, quanto falta ainda para eu conseguir? Quanto falta ainda para eu chegar lá? Quão distante eu estou de ser aquilo que Jesus me chamou para ser? E mais uma vez a vida de Pedro nos serve de inspiração. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Ele tinha acabado de errar. Ele tinha acabado de negar Jesus. Mas ele não fez como Judas, que foi se matar. Judas também sentiu um remorso. Judas também sentiu tristeza. Mas Judas não procurou Jesus. Judas foi e se matou. Judas foi procurar religião. Judas, quando ele percebeu o que ele tinha feito, ele não foi atrás de Jesus, ele foi atrás dos religiosos e falou assim, olha, eu estou arrependido, não quero mais esse dinheiro aqui. Aqueles homens falaram assim, não, esse dinheiro aí está sujo de sangue, a gente não quer também. Isso aí agora é um problema danado. Quem tiver que sair agora, a vida anda para trás. Aí Judas vai lá, se enforca. Mas Pedro é visitado por uma tristeza que vem dos céus. Como assim, pastor? A gente sempre veio para a igreja para ficar feliz? A gente veio para a igreja para ter uma vida melhor? Como uma tristeza que vem do céu? A Bíblia fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, que a tristeza que vem do mundo produz condenação. Mas a tristeza que vem de Deus produz arrependimento para a vida eterna. E meu irmão, o choro que Pedro chorou foi um choro do arrependimento. Sabe aquele choro que você chorou quando você encontrou Jesus? Sabe aquele choro do dia em que você se encontrou com Jesus e percebeu quem você era e falou assim, eu quero ser uma nova criatura? Lembra daquele choro? Um choro amargo, um choro copioso. Foi esse choro que Pedro chorou. Quando Pedro se arrependeu, ele sentiu essa tristeza no seu coração. Passado algum tempo, agora Jesus crucificado, 3 dias depois, Pedro recebe uma notícia das mulheres que foram lá para ungir o corpo dele, falando assim, olha, o sepulcro está vazio. Aí Pedro fala assim, como assim está vazio? Levaram o corpo do nosso mestre. E aí ele vai até o sepulcro e vai conferir pessoalmente, o sepulcro está vazio. Aí Pedro olha para aquilo e fala, e agora? Aquele que era para nós a esperança de salvação, morreu, disse que ressuscitaria e sumiu. O que eu vou fazer agora?
O que eu faço agora? Porque antes do meu mestre sair desse plano, dessa terra, dessa vida, eu neguei a ele 3 vezes. Depois de ter negado ele 3 vezes, agora ele morreu e eu não tenho nem como pedir perdão. Pedro naquele momento pode ter pensado assim: não tem mais jeito para mim, eu não sei mais o que fazer, eu vou voltar a pescar, vou fazer o que eu sei fazer, eu sou um projeto falido, isso para mim não dá certo, está tudo errado, vou retroceder, vou voltar a fazer aquilo que eu sabia fazer. E aí Pedro vai lá pescar de novo, e esse sabia fazer também é assim, é questionável, né? Porque da primeira pesca já não pegou nada. E está ali ele de novo pescando e com um pouco de dificuldade. Agora lá em João 20, João 21, Pedro volta a pescar. Ali Jesus prepara uma fogueira. Onde que Pedro errou com Jesus, gente? Ao redor de uma fogueira, não foi? Olha o que Jesus está fazendo. Preparando o ambiente de cura para Pedro. Pedro estava pescando porque não tinha mais o que fazer, tem que viver, tem que sobreviver, mas triste, aborrecido, desgostoso da vida, desistindo de tudo, desesperançoso. E aí ele escuta uma voz lá da praia falando assim: lança a rede do outro lado. Aí ele fala: mas de novo essa conversa? Quem será que é? Foi lá, jogou a rede. A Bíblia fala que ele pegou 153 grandes peixes. Ele trouxe para a praia. Jesus aproveitou a fogueira, preparou uma refeição para os seus discípulos, e ao redor da fogueira, Jesus pergunta para ele 3 vezes. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. Quantas vezes Jesus perguntou para ele se ele ama? 3 vezes. Eu penso que Pedro tinha um grande problema com o número 3 e com o galo, depois desse episódio. Cantasse um galo ou falasse de número 3, para ele era um problema. Sei que Jesus preparou uma fogueira e falou assim: Pedro, vem cá, deixa eu conversar contigo. Tu me amas? Pedro falou assim: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Mas Pedro, deixa eu só confirmar aqui, você me ama mesmo? Assim, Senhor, eu te amo. Mas Pedro, me ama mesmo? Pela 3ª vez Jesus perguntou, aí Pedro ficou muito triste. Ele falou: eu já nem sei mais se eu amo tanto assim como eu achei que amava. Aí ele fala assim: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Os estudiosos da Bíblia que falam das linguagens, da língua original que ela foi escrita, diz que Jesus perguntava de um tipo de amor e ele respondia em outro tipo de amor. Jesus perguntava assim: Pedro, tu me amas num sentido de amor sacrificial? E Pedro falava assim: eu te amo como um amigo. Pedro, tu me amas num sentido sacrificial? Ele falava assim: Senhor, eu te amo como um amigo. E nesse dia Pedro foi curado, porque Jesus falou assim para ele: olha Pedro, você até hoje foi para onde você quis, vestiu a roupa que você quis, mas deixa eu falar uma coisa para você. Vai chegar o dia em que você não vai para o lugar que você quer, você vai para onde te levarem. Você vai vestir a roupa que colocarem em você. E João, quando escreve isso, fala assim, explica, né? Falando assim, ele disse isso para relatar a Pedro qual era o tipo de morte que Pedro ia viver. Pedro parecia agora estar muito mais resolvido, porque já passou por muita coisa, viu muitos milagres, mas também precisou de muita transformação dentro de si. Mas Pedro estava pronto? Não. Mas como eu disse, ele serve de inspiração para nós, porque há 40 dias atrás, ele tinha negado a Jesus. E 40 dias depois dele ter negado Jesus, ele estava liderando a igreja. Quantos de nós aqui colocaríamos para liderar um projeto da nossa vida nas mãos de alguém que teria nos negado há 40 dias atrás? Que teria nos traído há 40 dias atrás? Quantos de nós seríamos capazes de entregar o projeto da nossa vida na mão de alguém que acabou de nos trair? Jesus conhecia tudo em Pedro. Jesus sabia de todos os sentimentos dele. E Jesus confiou e falou assim: Pedro, agora continua o que eu comecei.
Pedro se posiciona e ele lidera a igreja. Teve um momento ali que ele se levantou e falou: olha, um dos 12 era o filho da perdição, a Bíblia já falava sobre isso, morreu e agora a gente precisa completar o time. Vamos levantar um outro homem. E ali escolheram 2 homens e falaram assim: tá, de todo mundo que está aqui, os 2 que a gente acredita que mais podem preencher esse espaço é Matias e José. E aí Pedro falou assim: então vamos lançar sortes e vamos ver em quem vai cair. Lançaram sortes e caiu em Matias. Foi a última vez que a igreja do Senhor usou o Urim e o Tumim, que era um instrumento de lançar sortes. Era como aquela garrafa para ver quem jogava o ovo no outro. Vocês já viram já isso aí na internet? Era bem aquilo lá mesmo, era de verdade, era aquilo lá. Virava um treco assim, para onde apontava, pronto, deu. É a voz do Senhor, Urim e Tumim. Essa foi a última vez que a igreja usou esse instrumento. Por quê? Porque depois desse dia, que foi em Atos capítulo 1, passado esse episódio, Atos capítulo 2, o Espírito de Deus vem sobre a igreja no dia de Pentecostes. E Pedro, que depois de ter sido muito treinado, ensinado, aperfeiçoado, ainda não estava pronto. Mas aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele é fiel para aperfeiçoar até o dia de Jesus. E nesse dia, Pedro, orando junto com seus amigos, com os discípulos de Jesus, recebeu o batismo no Espírito Santo. Naquele dia, Pedro mudou de verdade. Porque Jesus, ele começa a obra em nossas vidas com a sua palavra, com as experiências que nós vivemos. Mas eu vou falar uma coisa para você, meu irmão: se o Espírito de Deus não trabalhar no seu coração, no meu coração, na nossa mente, a obra do Senhor não será completa em nossas vidas. Por isso é importante que nós reconheçamos o Espírito Santo e deixemos que Ele trabalhe dentro dos nossos corações. A ação do Espírito Santo de Deus é nos tornar mais parecidos com Jesus. A ação do Espírito Santo é essa, é fazer com que cada vez haja menos de nós em nós e cada vez mais de Jesus em nós. E quando o Espírito Santo de Deus veio sobre os discípulos, mais uma vez, quem toma a frente para falar? Porque assim, todos os discípulos começaram a falar em outras línguas. As pessoas que estavam ao redor falaram assim: esses homens estão bêbados. Pedro, percebendo aquilo, aí de novo, quem se coloca à frente para falar por todos? Pedro. Só que agora é um Pedro que não vai errar, porque é um Pedro cheio do Espírito Santo. É um Pedro que tem a sua fala fiscalizada pelo Senhor. É um Pedro que tem a sua fala inspirada pelo próprio Deus. E aí Pedro se levanta na frente de todos e diz assim: ei, vocês estão achando que nós estamos bêbados, mas olha a hora que é, gente. Nem se nós fôssemos bêbados de verdade, não daria para estar bêbados agora. Mas eu vou falar para vocês o que está acontecendo aqui, aquilo que foi profetizado: e derramarei do meu Espírito sobre toda a terra, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão sonhos. E ali Pedro começou a pregar, e falou: olha, saibam que vocês são culpados de um sangue inocente, vocês crucificaram o Cristo, Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. E quando Pedro vai trazendo toda essa fala, 3.000 pessoas se convertem. No dia seguinte, ou alguns dias depois, Pedro e João vão orar no templo. Um homem sentado na frente do templo pedindo esmola há muito tempo, coxo de nascença. Pedro olha para ele e fala assim: você pede esmola, mas olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Olha para nós, porque quando você olhar para nós, você vai ver o Espírito Santo de Deus em nós. E eu te ordeno em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele homem levantou e foi curado. E naquele dia as pessoas ficaram até maravilhadas pelo milagre. E Pedro trouxe mais um sermão. Um homem que tinha facilidade em falar em público, agora inspirado pelo Espírito Santo, ganhou mais 5.000 pessoas. Você fala: uau, Pedro agora é uma potência na mão do Senhor. Mas Deus, como eu falei agora há pouco, aquele que começou a boa obra em nossa vida, Ele é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo. Pedro ainda era um homem preconceituoso e racista. Não se assuste por isso. Na verdade, a maioria dos discípulos eram racistas, eram preconceituosos. Porque para eles,
na cultura que eles foram criados, todos os povos ao redor de Israel eram inimigos. Tanto que a mulher cananeia, quando foi falar com Jesus, aqueles homens falaram para ela assim: se cale, sai, fica aqui atormentando Jesus, não, vai para lá, dando pouca importância para ela, porque era uma mulher estrangeira. Mas Jesus, de várias formas, no seu ministério já tinha sinalizado que nós, estrangeiros, nós, gentios, já estávamos sendo alcançados pela graça de Jesus. Porque quando o centurião de Cafarnaum foi falar com Jesus, ele falou assim: nem mesmo em Israel achei tanta fé. Quando a mulher cananeia falou assim: Senhor, mas até as migalhas caem para os cachorrinhos, para mim só a migalha do Senhor já está ok. Ele falou assim: nem mesmo em Israel achei tanta fé. Mas Pedro ainda não tinha percebido o ministério de Jesus para os gentios. Então Pedro, depois de já ser um homem cheio do Espírito Santo, um homem transformado, viu um lenço cheio de animais que são impuros para comer. Jesus falou do céu para ele assim: Pedro, toma e come. Pedro falou assim: eu não posso fazer isso, minha religião não permite, nunca fiz algo assim. Pedro, como que você está tornando impuro aquilo que eu purifiquei, Pedro? Naquela visão, Jesus estava chamando Pedro para ir pregar para um homem gentil que era Cornélio. E Pedro, nessa experiência gloriosa do Senhor, vai até Cornélio, né, ministra a palavra para aquele homem se converte, batiza aquele homem nas águas. E Pedro já não era mais um homem preconceituoso, não era mais um homem racista. Tanto que lá em Atos, no capítulo 11, Pedro se levanta e sai em defesa dos gentios. Porque a igreja estava questionando: e agora, os gentios podem fazer parte dessa coisa gloriosa do Senhor? E aí Pedro falou assim: olha só, eu vivi uma experiência assim. Quando eu fui pregar para Cornélio, Deus me mostrou que ele estava aprovando e atraindo os gentios para a palavra de vida. E ali a igreja parou de contestar, a igreja parou de argumentar e falou assim: então tá certo, isso é para os gentios também. Deus quer alcançar todo o mundo através da sua palavra. Agora Pedro já estava completamente transformado pelo Senhor, mas ainda não tinha tido a oportunidade de fazer diferente do que ele fez da última vez. E apesar de ter passado por prisões, açoites, e mesmo tendo passado, já tendo se alegrado por ter sofrido, Pedro ainda não tinha ido até o fim mesmo com Jesus. E quando ele estava em Roma, agora já no final da sua vida, ele estava sendo ameaçado de morte. Isso já não está na Bíblia, mas é a tradição que conta. Pedro agora estava em Roma com a oportunidade de fugir de Roma, sabendo que ele seria o primeiro a ser morto naquela ameaça. E quando ele ameaça fugir, ele escuta uma voz falando assim: Quo vadis? Que significa: para onde você vai? E aí Pedro se lembrou de todos os seus irmãos que ficariam para trás. Ele falou assim: eu já errei nisso uma vez. Pedro volta, aceita a condenação, é condenado à crucificação, e ele diz assim: só por favor, não me crucifiquem igual ao meu Senhor, porque eu não sou digno. Vira a cruz de cabeça para baixo. Pedro morre de forma heróica, se tornando um mártir. E agora a gente olha para a vida de Pedro e vê que, apesar dos seus erros no meio do caminho, apesar das suas falhas, o tempo todo permitiu que o Senhor fosse curando, tratando e transformando a vida dele, até se tornar esse homem. Quando Jesus perguntou para ele: Pedro, tu me amas? Ele respondia que amava, mas ainda no final ele deu uma titubeada. Na verdade é que o amor aumenta. Porque o amor é uma decisão. Amor não é sentimento. Amor é uma decisão. Pedro decidiu amar Jesus com tudo que ele era e disposto a morrer por Jesus.